tudo bem? Faz tempo, né, que a gente não se vê, faz tempo que você não sabe o que é ter uma aula de biologia, porque você está aí, vivendo esse momento de quarentena e estamos juntos nessa. Então, para tentar tornar isso um pouco mais dinâmico, eu vou tentar intercalar sempre alguma expositiva dessa forma, nesse escopo de quase uma videoaula, e paralela a isso a gente vai usando outras ferramentas como indicação de pesquisas, algum material de leitura, tá bom? Então, onde paramos, né? O que a gente fez da última vez? Estávamos assistindo um filme sobre o Darwin, então a gente conversou um pouco sobre esse dilema que foi para o Darwin receber que uma pessoa muito mais jovem que ele tinha chegado à mesma conclusão, basicamente, que é de que todos descendem do mesmo indivíduo. E essa conclusão, como lidar, né, esse dilema ético aí do Darwin é que é abordado nesse filme Darwin Darkest Hour, que eu apresento para a gente ver um pouco de quem foi Darwin, em que contexto social que ele estava inserido, para poder fazer suas viagens e suas conclusões, seus estudos, tá? Mais para frente a gente vai pontuar a evolução, e aí vamos falar do Darwin e Lamarck principalmente. Aí a gente já estudou peixe, anfíbio e réptil, que são esses grupos da tabela. Então, aqui essa tabela de vertebrados, né, apresenta dividida em 5 colunas, 3 dessas colunas a gente já viu. Tá faltando o grupo de ave e mamífero. O nosso experimento de anfíbio não foi esquecido. Eu mantive contato com as pessoas que levaram os animais. A gente vai padronizar isso como um relatório. Vocês vão entregar como uma nota coletiva, como a gente já tinha conversado. Tá bom? Então, era uma vez o mundo maravilhoso das aves. As aves, nesse esquema, né, que dá para a gente enxergar aqui, eu vejo que alguns de vocês têm essa tendência de fazer esse mapa mental dessa forma, né, de separar desse jeito. E, basicamente, as palavras-chave mais indexadas à ave, quanto a provas conteudistas, eles são homeotérmicos, então, coisas que os répteis não são. Eles conseguem manter a sua temperatura constante. Eles têm um esqueleto que a gente chama de ossos pneumáticos. Ele tem um corpo tetrápode, ele tem 4 patas. Apresenta a glândula urobigiana, que é uma substância que impermeabiliza as penas. Apresenta em suas estruturas papo e cloaca. Então, dentro do reino animal, a gente está no subfilo vertebrata, reino, filo, classe, aves. Então, reino animal, subfilo vertebrata, então, classe aves. A gente vai falar de algumas ordens. As ordens, né, são mais ou menos 9.000 espécies, e isso faz com que seja a maior classe de tetrápode, tá bom? A maior caracterização desse grupo é a presença de penas nos indivíduos. Elas acontecem em todos os continentes, incluindo o litoral da Antártida e ilhas mais remotas. Por ter várias espécies oceânicas e várias espécies migratórias, elas são bem cosmopolitas. Então, as aves apresentam como elas voam, isso acaba garantindo um metabolismo alto. Então, o metabolismo do beija-flor, por exemplo, que é um animal que faz um esforço muscular intenso para conseguir mover suas asas e ficar parado no ar, então ele tem um metabolismo altíssimo, o batimento cardíaco do beija-flor é super alto. Então, metabolismo alto, temperatura corporal elevada, sistema respiratório único, porque eles têm sacos aéreos anexos aos pulmões. Então, olha que legal, a pena é dividida em cálamo, raque e barba.
Então, vamos lá. A gente estava aqui falando que as temperaturas corporais são elevadas com o sistema respiratório único, porque eles têm os sacos aéreos anexos ao pulmão, como a gente consegue ver aqui. Então, aqui estão os sacos aéreos anexos ao pulmão. E o que caracteriza o grupo com a presença de penas, a gente vai ver um slide mais detalhado, mas falou de pena, guarde as palavras cálamo, raque e barbas, apêndices peitorais na forma de asas, os ossos são pneumáticos, trabeculados, aerados. Um grande experimento de Darwin foi que ele aparece durante o filme, aquele pombal que ele tinha com várias espécies de pombas. Ele pegou esses pombos de vida livre, e manteve confinado por um tempo. A partir de uma grande amostragem, ele foi testando a densidade desses ossos. E a descoberta que ele chegou é que os animais que eram de vida livre, com seus ossos pneumáticos, trabeculados, quando mantidos em cativeiro, quando mantidos confinados, a densidade desses ossos mudava. Então, a trabécula ficava menor, o espaço dos ares para ar ficava menor, ficava um osso mais pesado. Também a presença da fúrcula, que é esse osso da sorte, que a gente consegue ver melhor aqui, que são esses ossos aqui. Então, as pessoas têm o hábito de comer frango assado, peito do frango, e a partir desse peito do frango, cada pessoa segura um pedaço desses ossos, faz um pedido e se puxa. E aí vê quem fica com o pedaço mais o pedaço do osso do amiguinho. Por isso que chama osso da sorte. Só uma curiosidade que as pessoas fazem ao comer frango ou galináceos. Então, aqui a pena, que era o que a gente estava falando. Então, as palavras-chave para pena é cálamo, raque e barba, sendo que existe também outros vocabulários para as mesmas estruturas. Cálamo, que é o dito caninho, a raque, que são suas formações, e as barbas, no outro slide dizia barba, mas o nome certo é barbula. Então, é o apelido de barbula, que são essas pequenas estruturas que compõem a raque, tá bom? O primeiro tipo de pena pode ser chamada de penugem. Aqui a gente tem 2 vezes o mesmo animal, a coruja buraqueira, que é uma coruja bem abundante de Mata Atlântica. Ela aqui é filhote, com predominância de penugem, ela aqui é adulta, com predominância de pena, tá bom? A estrutura, né, da pelugem é que de dentro do folículo sai o cálamo, mas a barba sai direto do cálamo e não tem a raque. Então, ela é mais fofinha, porque direto do cálamo, que está interior à pele, a gente só consegue ver as barbas. Já numa pena do indivíduo adulto, tem a formação do cálamo externo do folículo penáceo, né? Esse cálamo, ele é bem queratinizado, a raque e as bárbulas. Então, esse é o esqueleto padrão, né? O que tem no esqueleto de uma ave? Então, a ave, ela tem costelas, num processo que a gente chama de uncinado. O externo, ele é achatado e longo, chamado de quilha. Então, a gente tem esses mesmos órgãos dispostos de outras formas, e a gente vai ver isso no próximo grupo, que é mamífero, tá? Então, as clavículas ficam unidas formando essa fúrcula que a gente já conversou, que é o dito osso da sorte, tá bom? Aqui está o externo modificado, na forma de quilha. Quilha é um nome que a gente dá para as estruturas que garantem as flutuações e a direção dos barcos, canoas e pranchas. Aqui então é um exemplo de um esqueleto de uma ave, para ilustrar exatamente aqui a quilha, as costelas. Esse é o Archaeopteryx. Desculpa, esse é o Archaeopteryx, é a ave mais antiga, o ancestral mais antigo do que a gente hoje chama de grupo das aves, tá? Essa aqui, eu nunca consigo mostrar direito. Aqui a cabeça, né, o desenho do Archaeopteryx,
uma reconstrução, né? Isso aqui é o que é a realidade. Só tem 6 indivíduos conhecidos de Archaeopteles, são 3 completos, 2 incompletos e somente uma pena foi encontrada fossilizada. Bom, características gerais, tá? Então, as primeiras aves não tinham vértebras caudais fundidas, vértebra caudal fundida. Vértebra caudal fundida. Tá vendo? Tá vendo? Elas não tinham. Mandíbulas formando um bico sem dente. Vamos lá ver o Archaeopteles. A boquinha dele com dentinho. Não pode ser ave. Estruturas ausentes em aves que não voam. Então, ave que não voa não tem esse externo grande, geralmente em forma de quilha. Aí tem plesiomorfias. Plesiomorfias. Não tenha medo. Esse nome feio quer dizer que são características primitivas dos répteis. Ou seja, apresentam escamas córneas retidas no pé, são ovíparas, somente um ovário e um oviduto, glândulas cutâneas ausentes, exceto a uropigiana, que é aquela substância que impermeabiliza as penas. Tá? E a apomorfia compartilhada com o mamífero, são endotérmicos e têm velocidades no intestino delgado. Ou seja, tem em comum com o mamífero, não tem em comum com, porque é primitivo de réptil, então está diferente dos répteis primitivos. Aqui a estrutura do pé e da perna e dos músculos e tendões. É um tendão bem comprido, tá? Entre os tarsos, são muitos tendões, tá bom? Aqui é um exemplo de trato digestório, para a gente conseguir ver esôfago, papo. Aqui é para conseguir enxergar a comunicação dos sacos aéreos, da oxigenação e do pulmão. Então, o que a gente enxerga aqui como vermelhinho é o trato digestório, o que a gente enxerga azulzinho é sistema respiratório. Aqui está o pulmão, saco aéreo anexo. Tá? Faz troca gasosa com esse pulmão. Aí aqui tem um desenho, né? Falando do saco aéreo, que durante a inspiração, ele manda ar do saco aéreo para o pulmão. Aqui é uma foto de micrografia, uma foto de microscopia eletrônica de alvéolo de ave, para a gente ver, assim, é uma organização bem distinta, bem diferente de ver os alvéolos de mamífero. Aí aqui, então, são cortes, para a gente entender um pouco a estrutura de tecido da formação das penas, tá? Então, aqui a gente tem o folículo penáceo, do folículo penáceo sai a pena, a gente consegue ver as bárbulas, olha lá, future barbs, futuras bárbulas, a veia, ou seja, tem terminação nervosa, tem vaso, aqui é compartilhado não só, então não é uma estrutura estritamente inorgânica, tá? Não é tipo cabelo, tem vaso sanguíneo e terminação nervosa dentro do folículo penáceo, tá? Então, tira a pena, dói. Aí, aqui tá o cálamo, que nem a gente já falou, a bárbula. E aqui tá um exemplo de estruturas de penas, né? Nem todas as penas são iguais, então, tem algumas estruturas diferentes das penas. Bom, isso são características gerais de aves, então, retomando, porque eu acabo falando um pouco demais. Então, temos que lembrar que aves, opa, tabelinha, aves habitam ambiente terrestre e aquático, são bem cosmopolitas. Elas podem andar, pode correr como pode voar. As penas são formadas principalmente por queratina, são homeotérmicos, o pulmão está ligado a sacos aéreos, que garante que tenha mais troca gasosa sem necessariamente ter a necessidade de inspirar. Então, é uma respiração bem eficiente. A reprodução é sexuada com fecundação interna,
O coração tem 4 cavidades, 2 átrios, 2 ventrículos. O tubo digestório para os carnívoros, aí tem vários tipos de alimentação e a digestão é um pouco diferente para cada tipo. Eles conseguem ver e ouvir muito bem e tem cantos que representam vários sentimentos. A gente chama o filhote, né, não tem fase larval, como a gente viu em anfíbio, é filhote mesmo, direto do ovo. Então, homeotérmicos, já falamos, controlam sua temperatura. O esqueleto com ossos pneumáticos. O corpo, anatomia, a gente vai ver agora dentro das classes. Cada ordem dentro dessa classe apresenta uma característica para corpo bem específico. A glândula uropigiana é essa glândula que impermeabiliza as penas. Papo e cloaca é para digestão, excreção de ovos e excretas durante. Então, pelo tubo cloaca passa ora excreta, ora reprodução. É o mesmo tubo de eliminação. E o papo a gente vai falar com mais detalhe quando a gente falar de sistema digestório e a gente fizer a anato comparada de todos os seres. Então, vimos que são 9.000 espécies, característica principal, terpenas e endotermia. Alguns podem voar, metabolismo alto, alta temperatura corporal, por isso que eles habitam ambientes inóspitos, sistema respiratório único com os sacos aéreos. Não esquece dos sacos aéreos, não esquece do pulmão. A estrutura da pena, cálamo, raque, bárbula. Penugem, pena de adulto. A diferença, o cálamo. Falamos das costelas uncinadas, do externo diferente na forma de quilha e das clavículas que formam a fúrcula. Agora vamos lá, superordem das ratitas, que é um nome mais antigo. Eu acho mais fácil da gente encontrar essa classificação para esse grupo bem característico, tá? Bem característico daquele jeito, né, gente? Porque vai tudo muito bem até a gente falar um pouco da Austrália e da Nova Zelândia. Então, as ratitas da África, da Sul-América, né, até o emu, eu acho que eles são bem parecidos. Então, se a gente falar de um avestruz africano, de uma ema sul-americana e de um emu, esse emu aqui é australiano. Até aqui eu acho que os bichos são bem parecidos, né? Agora, o companheiro casuaris aqui, o casuar, ele é um bicho já bem diferente, né? A não ser essa estrutura corporal aqui, né? Tirando a parte da cabeça e do pescoço, a estrutura já de pata, mas mesmo assim ele não tem essa segmentação, uma pata tão alongada. De qualquer forma, todos esses animais são agrupados nessa superordem, né? Então, veja, é uma superordem, os bichos não estão ainda muito bem, todos exatamente muito iguais. Dá uma olhada no Luan. E o kiwi é polêmico também, então a gente vai muito bem até a Austrália, e eu costumo brincar que se é que existe, né, gente, criacionismo, quando começou a povoar a Austrália e Nova Zelândia, os animais diferentões ficaram lá. Então, o emu parece com a ema, o casuar não parece ninguém, tem gente que fala que ele lembra um pouco pavão, eu não concordo. Aí eu vou dar um zoom aqui para ver se vocês conseguem enxergar melhor a carinha do casuar, do moá e o kiwi, tá? Então, esses são os ratitas, tá? Pescoço alongado, patinha sedimentada, também alongada, e esse corpo bem característico, com as penas bem largas, tá? Agora, o kiwi é diferentão, né? Mas ele ainda tem a patinha segmentada, tá? E o pescoço dele é até comprido pro tamanho do corpinho dele. Bom, aqui a gente está falando dos anseriformes, tá? Anseriformes são os patos, marrecos, gansos e cisnes. Aí aqui do lado tem o patos, marrecos, gansos e cisne.
O que bica todo mundo é o ganso. Então, o ganso, ele é um bicho que pode muito bem ser usado como um bicho de guarda, né? Então, pessoas que têm fazendas e sítios colocam lá uma porção de ganso para tomar conta do ambiente, porque ele realmente avança em invasores. Ele é um bicho de um hábito social, assim, entre, entre gansos e humanos, ele tem aí suas especificidades. Aí aqui é o pato, né, mais famoso do mundo dos patos, que é o patinho branco com bico amarelo, ou o contrário, né, aquele patinho amarelo. E qual a diferença dele para o marreco? O marreco, ele tem um padrão de coloração mais selvagem, mais pigmentado, para mimetismo, né, e ele tem um pescoço um pouco diferente, né, dos patos. O pato parece ter um pescoço um pouco mais comprido que o marreco. Aí aqui esse é o ganso e o cisne, que é elegante, com o pescoço bem comprido, tá? Esses animais têm uma glândula uropigiana muito frequente e trabalham nela o tempo todo na impermeabilização dessas penas. Então, a gente sempre vê esses animais passando aí o rosto para passar essa substância aí nas penas. Aqui são os falconiformes. Os falconiformes, eu acho que é uma ordem muito didática. Falconiformes, falcões. Então, os falcões são os animais que apresentam esse tipo de bico raptorial, né? Esse bico aqui que tem essa agulhinha e esse formato para baixo, para dilacerar mesmo, né? Um bico dilacerador. Aí, dentro dos falconiformes, existe a grande briga, que é como a gente classifica os urubus. Então, o urubu, ele tem um formato de bico, né, muito parecido com as aves de rapina, que são as que a gente coloca na ordem dos falconiformes. Só que o grande debate é, a gente vai colocar dentro de um grupo dos falconiformes, que são animais dilaceradores, predadores, aves de rapina, um bicho que é carniceiro? Aí, eu digo que sim, porque ele ainda assim dilacera uma carniça, que é uma carne. Então, o bico é o mesmo, só muda o hábito ecológico. O urubu não persegue ninguém para comer, come alguém que já morreu. E a ave de rapina vai atrás de alguém, existe esse hábito predatório. Então, eu fico aí junto da vertente que classifica, sim, o urubu como um falconiforme. Algumas pessoas que trabalham com zoologia ficam aí nesse dilema de ser falconiforme ou não, tá bom? Então, aqui está um padrão de falconiformes. Aqui nesse slide a gente viu os anseriformes e os falconiformes, que compõem a superordem dos Nelgati. Aí a gente vai para duas ordens gigantes, que são os galiformes, que são as galinhas, as jacutingas, os mutuns, os perus. Então, vou tentar dar um zoom também para mostrar melhor as galinhas. Então, aqui estão mais ou menos um exemplo, né? Então, o peru é galinha, é um galinhaço, tá? Tem aqui vários exemplos, a galinha doméstica, vários tipos de galinha, o nosso jacu, né? O nosso jacu é um galináceo, ele tem uma estrutura de corpo mais de galináceo do que de passeriforme. E aqui estão os passeriformes. Passeriformes a gente chama de os pássaros, né? Então, existe uma grande diferença de que ave é pássaro. Ave não é pássaro, não é só pássaro. Pássaro é uma ave, mas nem toda ave é um pássaro, né? Então, a ordem dos passeriformes são os animais com esse formato corporal, eles não têm aquela estrutura pendular de pescoço para caminhar que os galiformes têm, tá? Então, os galiformes, ele tem essa característica, né, de conforme ele caminha, ele faz esse pêndulo com a cabeça, e nem todos as outras aves não fazem isso. Então, é uma característica da ordem dos galiformes, e a gente já não encontra isso nos passeriformes, tá? Aí, aqui está um exemplo, né, dos passeriformes e dos galiformes. Duas ordens bem expressivas dentro
da classe das aves, tá? Ainda temos os pistaciformes. Pistaciformes são os pistacídeos, também chamados, assim, é um jeito bonitinho de chamar. As araras, os papagaios, os periquitos, que são esses animais com essa apresentação de bico sementeiro, o corpinho dele segue essa simetria, geralmente com essa pena caudal prolongada, embora os periquitos não apresentem tanto isso, né? Os papagaios não apresentam tanto isso, é até uma coisa que distingue um pouco os papagaios das araras, né? O papagaio não tem esse rabicó mais curtinho que geralmente as araras têm. As araras geralmente apresentam esse rabicó, os periquitos não. Tanto que o periquito caminha mais do que a arara voa mais, tá? Aí aqui também tá a calopsita, que é um bicho bem comercializado para cativeiro doméstico, né? Muita gente tem calopsita em cativeiros domésticos, em gaiola. É um animal da indústria e do pet que algumas famílias ainda mantêm, né? Esse tipo de bicho em cativeiro. Que é bem triste, não mantenham aves em cativeiro. Lembra lá da história do Darwin, que fez essa análise de que as aves aprisionadas ficam com um osso diferente. Então, a ave definitivamente não é um bicho que foi feito para se manter preso. Então, olha lá, lembrando as ordens. As ratitas, tá? As pescoçudas, os avestruzes, emas, emus, casuares, moás e kiwis. Aí, os anseriformes, pato, marreco, ganso e cisne. Falconiformes são os falcões, as águias, os gaviões. Galiformes, galinha, jacutinga, mutum, peru. Passeriformes, os pássaros, João de Barro, andorinha, sabiá, cardeal, canário. Os pistaformes, ou pistacídeos, que são araras, papagaios, periquitos. Agora vem as atividades. A atividade do mundo maravilhoso das aves. Então, você vai se reunir com mais 3 pessoas da sua sala e vocês vão desenvolver essa atividade. Então, que atividade é essa? Você vai pegar, tá vendo aqui do lado? Tem todos os tipos dos bicos das aves. Então, tem uma ave generalista, insetívoro, comedor de semente, frugívoro, rede de pesca, limícola, filtrador, factorial, liceiro, hábitos ecológicos de bico. Vocês vão pegar exemplos de cada um desse tipo de bico, tá? E dizer o que ele come. Então, vai dar uma olhada desse bicho, tentar entender um pouco do que ele come. Para você não ficar com tanta raiva, vamos fazer juntos um exemplo, tá? Meus amigos de quarentena, com vocês, coruja buraqueira, cará. Meus amigos, cará aparece aqui na frente toda manhã, meu amigo. Aí vamos junto aqui, direto no Google, para, junto com vocês, fazer essa pesquisa. Então, a gente vai lá e põe carcará. Direto da Wikipédia. Lembra que eu não gosto da Wikipédia, mas esse Wikiaves, de classificação assim, de alguns animais, às vezes é legal. Então, tem aqui do lado, tá? A classificação do carcará. Vou dar um zoom para você ver melhor. Se liga que eu peguei uma fonte bem porcaria, hein, gente? Fui direto no Wikipédia. E olha aqui. Reina animalia, filo, cordata, classe e ordem. Bacana. Ordem. Falconiforme. Beleza, a gente tem família. Falconide. Quem classificou? Em 2820, classificação antiga. Aí tem aqui o nome de cará. Será que é o que eu vejo aqui? É esse cara aqui? É que bonitinho, né? Tá Então, a gente vem aqui, pega a foto e vê a cara de ser aquele lá. Aqui, beleza. Peguei a foto dele, vamos olhar o bicho de novo.
Precisa olhar para o bico dele. Vem aqui, volto lá, vamos procurar o bico do bicho. Carcará, foto, bico. Olha aqui, difícil. Vamos aqui no imagens. Olha, essa aqui tá bonitinha. Essa aqui tá com a cara do meu amiguinho que vem aqui à frente. Aí, olhei para a cara do bico, vi o jeitinho que é o bico do carcará. Vou comparar com o que eu passei. Cadê o carcará aqui? Ah, o carcará com certeza tem um bico rápido. Cadê meu negócio de apontar? Tem bico raptorial. Então, aqui é o meu bico raptorial. Beleza, resolvido. Aí eu tenho a coruja buraqueira agora. Então, vamos lá. Esquece o carcará. Vamos de coruja buraqueira. Ah, professora, mas por que você está falando desses bichos? Primeiro, porque é daqui. É de Mata Atlântica. Existe. Gosto de falar dos bichos que existem entre nós. E porque eu conheço esses bichos. Eu olho para a cara deles. Caso você não conheça, aí você pode olhar para alguns animais, buscar alguns animais, por isso que vocês vão estar em quartetos para um ajudar o outro. E aí vocês conseguirem entender um pouquinho mais sobre esses animais de hábitos ecológicos tão diferentes. Cheguei aqui, é essa mesma Tênis cuniculária, a nossa querida coruja buraqueira, ave de rapina, que saco, hein? Isso quer dizer que eu peguei 2 exemplos do mesmo bico, que são os raptoriais. Então, aí eu teria que escolher com o meu grupo qual seria o nosso representante de raptorial. Ou colocar os dois, já que eu conheço os dois, então vou colocar lá a nossa coruja buraqueira e o nosso carcará. E são só 2 exemplos para tentar te ajudar a como fazer essa atividade. Eu vou estar à disposição através do chat, dentro do Teams, a gente vai conversando. E vocês podem me mandar mensagem também, com qualquer situação de dúvida. E é isso. Vocês têm uma semana para desenvolver essa atividade e me postar ela como um PDF dentro da aba tarefa, dentro da nossa equipe. Então, eu vou dar maiores coordenadas no próprio aplicativo e a gente vai se falando. Eu espero que tenha sido uma boa experiência, essa primeira aula de aves. A gente ainda tem mais uma de mamífero e depois o caminho começa no sistema digestório e composição química dos alimentos. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, que consiga ajudar vocês a estudar. Eu estou à disposição. Um abraço.